professora Alessandra Grangeiro e estamos de volta para mais uma aula e hoje nós iremos iniciar com a introdução às epístolas paulinas, ou seja, as epístolas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, não é? Nós estamos aqui na Escola Bíblica Cedros do Líbano e vocês sabem que em Salmos a Bíblia diz que os justos crescerão como os cedros do Líbano. E então os cristãos crescerão com muito vigor, com muita força, com raízes consistentes, de modo que vento nenhum pode derrubar nem um cedro do Líbano e nem um cristão verdadeiro, não é? E o que nos dá essa força é o conhecimento da palavra. Lá em Oséias, nós vimos que o profeta disse que o povo foi destruído porque faltou o conhecimento ao povo. E Jesus falou que nós erramos porque não conhecemos a Escritura e o poder de Deus, não é? Então, o conhecimento faz você ser um crente firme, saudável, que vive uma vida abundante nesta terra, porque já desfrutas das bênçãos de Deus nas regiões celestiais. Na última aula, eu fiquei devendo aqui um versículo para vocês, não é? Eu fiz a opção de fazer as coisas assim mais ao vivo do que muito corte. E na hora eu não sabia onde estava esse versículo aqui. Eu pensei que estava marcado, mas estava marcado em outra Bíblia. E eu vou começar mostrando essa disposição do apóstolo Paulo, que é a mesma disposição que deve ter em nós, porque foi a mesma disposição que houve no coração de Jesus de realizar a obra de Deus, né? Então, o apóstolo Paulo, depois da terceira viagem missionária dele, ele foi para Jerusalém, estava caminhando para Jerusalém, mas nesse percurso, ele parou em Cesareia e lá no capítulo 21, no versículo 10, diz que tinha lá um profeta chamado Ágabo. E ele profetizou dizendo o seguinte, lá no versículo 11: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isso, rogamo-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Olha, Deus usou Ágabo e falou que aquele moço ali, né, seria preso. Assim, ele usou a cinta lá para falar que o dono daquela cinta seria preso lá em Jerusalém. Os discípulos que acompanhavam o apóstolo Paulo começaram a falar: gente, ó, Deus te avisou, né, que você vai ser preso em Jerusalém, então não vá para lá. Aí o apóstolo Paulo responde: olha, que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo tinha disposição de entregar a vida dele como Jesus entregou a vida dele para realizar a obra de Deus, não é? E é essa disposição que realmente faz com que Deus nos use com muito poder e autoridade para realizar a obra dele. Então agora nós vamos começar a considerações gerais. Já falei várias considerações gerais sobre as epístolas paulinas, né? Mas agora oficialmente nós vamos começar o estudo delas e hoje vamos estudar a carta que ele escreveu aos Romanos. Então,
Vocês sabem que ele viajou lá, fez a primeira viagem missionária, a segunda e a terceira. E durante essas viagens ele ia então pregando o evangelho. Já a partir da segunda viagem ele ia confortando os irmãos, vendo como esses irmãos estavam. Como várias igrejas então foram fundadas por ele, a tarefa dele era fundar igrejas, colocar obreiros para cuidar e dar desenvolvimento para essas igrejas. E ele então mantinha o contato com essas igrejas por meio das cartas, não é? E ele escreveu essa carta aqui aos Romanos por volta do ano de 55, 56. Ele estava em Corinto quando escreveu durante o inverno. E essa epístola é a epístola mais complexa e bem elaborada do apóstolo Paulo. Só que antes de nós entrarmos nela propriamente dita, vocês já sabem que essa necessidade das igrejas fazia com que o apóstolo Paulo escrevesse as cartas de acordo com as necessidades de cada uma das igrejas ou pessoas. Porque ele escreveu as cartas ou para igrejas, algumas cartas, por exemplo, a de Efésios, nós chamamos de uma carta circular, porque ela provavelmente passou em várias igrejas. O apóstolo Paulo instruía que as cartas eram para sendo lidas nos lugares em que elas apareciam, como os estudiosos entendem que foi o caso da carta que ele escreveu aos Efésios para os irmãos que viviam então na cidade de Éfeso. Algumas coisas parecem muito simples, mas não são tão simples assim para aqueles que estão começando os seus estudos, não é? Então, eu preciso explicar para vocês, né, algumas coisas. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, aos Tessalonicenses, aos Colossenses. Eu, por exemplo, achava esses nomes assim hilários, sabe? E não imaginava o que significava aos Tessalonicenses. Simplesmente Paulo escreveu a carta para os irmãos que moravam na cidade de Tessalônica, não é? A cidade tinha uma igreja, então a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Carta de Paulo aos irmãos que moram na cidade de Colossos. Carta aos Colossenses. Carta de Paulo escrita aos irmãos de Filipos, então aos filipenses, não é? Aos coríntios, aos irmãos que moram na cidade de Corinto, aos romanos, aos irmãos que moram na cidade de Roma. Então, Paulo escreveu cartas para igrejas e também para pessoas. Ele escreveu carta diretamente para Timóteo, para Tito, para Filemon, não é? E outras questões gerais que eu acho importante vocês saberem é que normalmente nós falamos carta ou falamos epístola, não é? É carta ou é epístola? É carta e é epístola. Por quê? Porque é carta, porque tem saudação inicial, olha eu, apóstolo Paulo, né, cumprimento, tal, ou vocês da igreja, ou Tito. Então, uma carta, ela tem saudação e uma carta tem um destinatário, ou seja, para quem essa carta foi enviada. Eu, Alessandra, vou escrever uma carta para minha amiga fulana de tal. Então, tem um emissor e tem um destinatário, ou seja, um receptor. Quem vai receber essa carta? Então, por isso é uma carta, né? Tem as despedidas ali, né? Redundantemente, despedidas finais, as considerações finais de despedida. Então, é uma carta, não é? Ok, é uma carta. Mas também é uma epístola. Por que também é uma epístola? Porque a epístola tem um desenvolvimento maior de algumas ideias, né, de alguns assuntos que são mais complexos. E como eu disse para vocês, a carta de Paulo aos Romanos é a epístola mais complexa que tem, porque ela vai tratar de coisas assim muito profundas, que é a questão da justificação da fé, e ele consegue articular esse tema da justificação da fé
analisando toda a situação dos judeus, dos gregos e dos gentios, né? Então é uma carta muito bem elaborada. Ela é escrita por meio de, em vários momentos, ele faz perguntas que ele pressupõe que efetivamente os irmãos lá as fariam, né? E ele responde essas perguntas. Então, daí que se nós falarmos as cartas de Paulo ou as epístolas de Paulo, nós vamos entender, porque são cartas e epístolas ao mesmo tempo, né? Normalmente, as cartas são mais curtas, e nós temos uma carta muito curta, que é a que Paulo escreveu para Filemon. Mas nós temos aqui cartas bem complexas, como é de Romanos, a carta aos Coríntios, elas também são longas, não é? Tem cartas também muito curtas, como é o caso da de Filemon que eu disse, e menos curtas, como Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. São epístolas, cartas, não é? Um pouco menores. Então, depois dessas considerações gerais, vamos lá à carta que Paulo escreveu aos Romanos. Começa com a introdução, como eu disse, né? Tem os cumprimentos gerais e eu quero... uma visão panorâmica, eu não quero perder isso de vista, né? Mas eu quero tentar colocar para vocês aqui, a partir de textos, os pontos centrais aqui no raciocínio do apóstolo Paulo. Então, depois de fazer essas considerações, de falar como deseja, estar com os irmãos, de fazer oração aqui pelos irmãos, ele já deixa claro aqui um dos objetivos principais da carta, né? Portanto, que é o assunto que vai perpassar toda essa carta. Portanto, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito lá em Abacuque, né? Mas o justo viverá da fé. Então, esse é o assunto geral da carta, a justiça de Deus pela fé, ou seja, nós somos justificados pela fé. E aí, como que ele vai organizar? A primeira coisa, ele vai dar sequência falando sobre a depravação dos gentios. Ele vai falar que Deus, lá no versículo 24, entregou os gentios à concupiscência do seu coração, à imundície, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Nós vivemos um tempo de relativismo, que dizem que não tem certo e nem errado. Mas segundo a perspectiva de Deus, Jesus falou que Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, em Deus há uma verdade e as pessoas transformam essa verdade em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E aqui a Bíblia diz que eles estão cheios de toda iniquidade, versículo 29, de prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores e etc. Ou seja, Deus
expõe aqui toda sorte de depravação dos gentios. Agora, ele vai falar dos problemas dos judeus. Os gentios têm esse nível de depravação. Os judeus são impenitentes, são altivos e soberbos. Acham que porque tem a lei de Deus, só eles são realmente os escolhidos de Deus e todos os demais separados dessa graça de Deus. Eles não entenderam que eles foram levantados por Deus para que a humanidade fosse salva por meio da nação de Israel, por meio do conhecimento da lei. Eles não entenderam isso, não é? Então, Deus aqui vai tratar com eles. Olha, lá no versículo 5 fala: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer bem procuram a glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Eu tenho dito para vocês que nós precisamos conhecer a Bíblia. Conheça a verdade e a verdade te liberta, não é? Então a Bíblia não me permite viver segundo o meu pensamento e segundo o curso desse mundo, não. No final, lá mais abaixo, no versículo 16, vai dizer que vai chegar o dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Os judeus não entenderam o que está escrito lá no versículo 25. Eu estou só pontuando textos essenciais, mas a epístola é muito complexa e profunda. Não entenderam, o apóstolo Paulo falou: olha, porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei, ó, se você for obediente à lei. Aí a circuncisão vale, que era o pacto que Deus fez desde Abraão, que todos na casa de Israel, todo varão deveria ser circuncidado, né? Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão, né? A nossa circuncisão, a circuncisão verdadeira é a do coração, contrito e disposto a conhecer a lei de Deus para obedecer essa lei e agradar a Deus. Ok. Aí lá no versículo 3, no capítulo 3, Paulo já faz uma pergunta que imagina que os judeus iriam fazer. Qual é, pois, a vantagem, então, de ser judeu? Aí, ou qual a utilidade da circuncisão? Aí ele responde: olha, muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram entregues, né? Então, olha, continue feliz, né, por ser honrado por ser um judeu. Só que você precisa entender muito mais coisa do que isso, né? E aí ele segue no raciocínio, irmãos, e Paulo aqui explicando para os judeus sobre essa injustiça dele e fazendo todo um raciocínio. Aí ele chega a hora que ele vai fazer outra pergunta para os judeus. Fala assim: pois que somos nós mais excelentes? Fala: não, então nós, os judeus, nós somos realmente mais excelentes do que todo mundo? Do que os gentios? Aí o apóstolo fala: não, de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado. Eu mostrei o pecado dos gentios, mostrei a impenitência de vocês, então
todo mundo está debaixo do pecado. Ó, não há um justo, nenhum sequer. Versículo 10. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Ó, judeu, grego, gentio, todo mundo está debaixo do pecado. De modo que lá no 23 ele fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo agora justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Falou judeu, você está sob pecado como gentios. Todos estão destituídos da graça de Deus por conta do pecado. A saída qual é? Jesus. É Jesus que nos justifica, então por isso nós somos justificados pela fé. Então, ele diz lá no 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E aí ele vai mostrar no capítulo 4, como Abraão foi justificado por Deus pela fé. Ele teve fé de aceitar sacrificar o filho dele, porque tinha fé que Deus faria alguma coisa. Nós não sabemos exatamente o que Abraão pensou. Nós só sabemos que ele teve disposição de sacrificar o filho e Deus falou, agora eu sei que você me teme. E ele, então, foi justificado por Deus pela fé, porque a lei só foi dada anos depois, no tempo de Moisés. Então, ele dá esse raciocínio, lembrando que o apóstolo Paulo era super estudioso, um dos cidadãos altamente bem formados, né? Estudou na Universidade de Tarso, ele conhecia a lei de Deus intensamente, ele era um fariseu, então ele consegue articular completamente o Antigo Testamento com o Novo, sendo um homem capaz de entender a profundidade dos mistérios de Deus que estavam sendo revelados agora nessa nova aliança por meio de Jesus. Agora, essa justificação, aqui tem uma coisa muito importante que nós precisamos entender, porque é o seguinte, os propósitos da carta, tem vários propósitos. Um deles é mostrar esse tema da justificação, né? Preparar a igreja de Roma para receber o apóstolo Paulo. E Paulo desejava ir lá, ainda não tinha ido lá. Já se apresentar à igreja e mostrar a intenção que ele tinha de fazer Roma ser uma outra base missionária. Ele já tinha base missionária em Antioquia, ele queria uma em Roma para facilitar as viagens dele pela Europa. Tinha essas questões que eu falei, uma que é essencial, que é o que eu quero entrar agora. Tinha uma tendência muito judaizante na igreja e antinomista. Uma tendência antinomista é assim, as pessoas não veem uma necessidade de mudança e de regeneração. Há uma tendência de um lado ter regras demais, como no caso dos judeus, do outro achar que a graça, essa graça imerecida, nós não temos compromisso de viver uma vida em santificação, que tem mandamentos e que tem leis e que tem regras que devem ser observadas. Então, agora o apóstolo Paulo vai explicar o seguinte: olha, nós somos justificados pela fé. Ótimo, somos mesmo, né? Sem Jesus Cristo é impossível a nossa salvação. Mas, se nós somos justificados por Jesus, então agora nós vamos ter alguns resultados dessa justificação, que ele vai falar. Primeiramente, olha, lá no versículo 11 do capítulo 5. Também, e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a
reconciliação. Então, o primeiro resultado da justificação é que nós somos reconciliados com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Como nós somos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo, aí ele faz a seguinte pergunta no capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Porque algumas pessoas, elas pensam que elas podem viver completamente no pecado e porque a graça de Deus resolve todos os problemas, a graça, a salvação de Jesus Cristo. O que elas não entendem, aí olha a resposta do apóstolo Paulo, o que elas não entendem é essa resposta, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? O apóstolo Paulo diz, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como nós viveremos então nele? Versículo 4, de sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, já falei disso, sepultados quando nós somos imersos na água, né? Para que como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos do batismo, mas e assim andemos nós em novidade de vida. Sabendo disso, versículo 6, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Segundo resultado da justificação é a santificação, que lá em Hebreus diz que sem a santificação ninguém verá Deus, não é? E depois da santificação, nós temos um outro resultado. O problema é que do pecado nós somos libertos. Continuamos pecadores, mas não dominados pelo pecado. Existe essa diferença. Isso está lá no capítulo 6, versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna, que é o nosso alvo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E a última evidência, né, o último resultado da justificação é a nossa filiação. É muito comum a pregação desse texto, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse versículo é a tônica de muitas pregações. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas a minha Bíblia continua, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, condenação não há aos que estão em Cristo, mas que vivem novidade de vida, vivem segundo o Espírito e não segundo a carne, não é? Então, até aqui, maravilha, não é? Maravilha. Nós vimos então essa questão da justiça de Deus, como essa justiça de Deus é revelada por meio da justificação, né? Porque justiça de Deus, entendam o seguinte: quem é justo, um juiz justo, se ele condenar um inocente, ele é injusto. Se ele absolver um culpado, ele também é injusto. Então, como Deus é justo, aí nós precisamos entender como é satisfeita a justiça de Deus. Como que é satisfeita essa justiça de Deus? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, nós pecamos, o nosso salário é a morte. Nós estamos destituídos da vida eterna, estamos mortos. Então, como que Deus pode nos absolver
se nós somos culpados. E ele é justo. Ele sendo justo, ele não pode absolver o culpado. Aí que entra Jesus para resolver esse problema da justiça de Deus, porque a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo, porque ele morreu. E como ele não tinha pecado nenhum, a morte não pôde tragá-lo. Então por isso ele ressuscitou. Mas o preço pelo pecado foi pago por Jesus. Então nós vimos isso aqui, como que a justiça de Deus foi revelada aqui. Foi revelada pela justificação promovida por meio de Jesus. E vimos então que a justiça de Deus vai ser vista então na nossa vida por meio de uma novidade de vida. E agora Deus vai revelar a justiça dele por meio da história. Essa carta aos Romanos é um esplendor. Presta atenção. É comum muitos pensarem que a igreja assumiu o lugar de Israel. Aqui eu penso que vocês entenderam que agora o judeu, o grego, o gentio, todos estão debaixo da lei e precisam de Jesus, os salvos aqui estão reunidos na igreja, não é? E lembrando que o sacrifício de Jesus, ele vale para toda a história, para a história que passou e para a história que virá ainda. Ele é esse resolvedor de todo o pecado da humanidade. O que acontece? Se Deus tivesse colocado a igreja exatamente no lugar da nação de Israel, e essa nação não existisse mais para Deus, como que ficaria a promessa que ele fez para Davi? Como que ficaria? Ela desapareceria assim? E além disso, se Deus tinha esse plano de fazer a nação de Israel desaparecer, por que Deus faz? Porque é ele que está engendrado ali no meio da história. Os homens pensam que eles fazem história, mas desconhecem que Deus cumpre todos os propósitos dele também por meio da história. Por que Deus levou a reconstituição da nação de Israel em 1948, que é um milagre? Para quem conhece a história, os historiadores não acreditam em milagre. Historiadores que não são cristãos, né? Que não são crentes, eles não acreditam em milagre. Mas eles ficam fascinados como que uma nação pode durar toda uma vida dessa forma e ter a força que a nação de Israel tem até a atualidade, não é? Então, é isso. O nosso entendimento da Bíblia, e por isso eu explico que vocês têm que compreender a Bíblia no todo dela, no todo, Gênesis, Apocalipse, é que para harmonizar todos os textos bíblicos, nós vamos entender como esse capítulo 9, 10 e 11 de Romanos se articula, inclusive, as profecias de Daniel acerca das 70 semanas que Daniel... Deus revelou para ele acerca das 70 semanas que faltavam para Deus finalizar a história dele com o povo de Israel. O que ocorre? Ocorre que nós estamos vivendo então esse período da graça, o período da igreja, que nós cremos que vai finalizar com o arrebatamento. Depois do arrebatamento vai vir o período da grande tribulação. Esse período, que é o período que haverá a ascensão do anticristo, que é um líder mundial, é o período que nós acreditamos que é a última semana de Daniel para tratar com a nação de Israel. E isso se harmoniza com o conhecimento que nós temos no capítulo 9, 10 e 11. Como uma visão é panorâmica, eu vou lá no capítulo 11, que é o que vai tratar diretamente acerca do futuro de Israel. E lá no 25 diz o seguinte: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Tem segredos de Deus que precisa abrir a nossa mente, como nós vimos lá em Lucas, para nós entendermos. Para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em
parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó a impiedade. Então nós cremos que depois do arrebatamento da igreja, Deus vai finalizar a história dele aqui nesta terra com a nação de Israel. E ao final da grande tribulação, quando Israel estiver para ser varrida do mapa, né? E nós vemos essas notícias aí na televisão, quem acompanha notícias sabe que há uma intolerância à nação de Israel de uma forma geral. Quando as nações estiverem para destruir a nação de Israel, eles realmente vão clamar e o Messias, Jesus Cristo, virá na sua segunda vinda em glória e vai estabelecer a salvação geral da nação de Israel. E nós acreditamos que essa nação vai reinar no milênio, cumprindo as promessas que Deus fez para Abraão e para Davi. E terminada essa justiça aqui de Deus na história, tem partes ainda maravilhosas nessa carta que eu disse que é a mais complexa. E tem um segredo. O segredo está agora que nós vamos ver que essa justiça de Deus é revelada no meu comportamento, no modo que eu vivo no dia a dia. E aí vai te dar o segredo. Como que você vai fazer isso? Primeiro, você precisa se apresentar em sacrifício vivo a Deus, não é? Todo o seu corpo, mente e espírito devem ser entregues para Deus. Aí, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E diz para nós não nos conformarmos com esse mundo, mas nos transformarmos pela renovação do nosso entendimento. Se o nosso entendimento for transformado, aí a Bíblia diz que nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender que nós precisamos amar um amor com um amor que não é fingido. Nós precisamos ser fervorosos no espírito, nós precisamos ser honestos, nós precisamos nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Nós precisamos entender que nós não temos que nos vingar de ninguém. Nós precisamos entender que nós vencemos o mal fazendo o bem. Alguém faz o mal para mim, eu retribuo com o bem para ela. Aí eu vou vencer o mal, porque eu vivo em novidade de vida. E eu vou entender que eu preciso me submeter à autoridade. Eu preciso entender que eu pago inclusive impostos. Eu preciso entender o meu amor ao próximo. Eu preciso entender que eu preciso de ter pureza. Eu preciso entender que eu preciso de ter tolerância com os fracos na fé. Eu preciso entender que eu tenho liberdade em Cristo, mas eu não posso usar essa liberdade para dar ocasião ao pecado, não é? Eu vivo em novidade de vida, ou seja, essa justificação me dá uma novidade de vida e as pessoas veem que Cristo habita em mim porque elas andam comigo e veem que realmente Cristo está comigo pelas minhas atitudes, o meu jeito de ser e o meu jeito de falar. Nós somos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Esse é o grande mistério do Evangelho, né? Jesus nos liberta do pecado para sermos novas criaturas nele. Deus abençoe, até a próxima para nós darmos continuidade às epístolas paulinas. Até lá!